Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Hoje, terça-feira, né? O nosso tema é bullying. Como eu disse ontem, né, no Insta, isso já vem de muitos anos, né? Desde que mundo é mundo tem essas brincadeiras, mas agora virou uma moda nesse bullying. É uma palavra que ela é americana e foi inserida aí no nosso contexto. A palavra bullying vem de bully, que é tirano, malvado, grosseiro, grosseirão, né? Então vem disso, né? Vem dessa tirania. E desde que mundo e mundo existe brincadeiras que não são brincadeiras de mau gosto, né? Na realidade, brincadeira, ela não pode ser uma brincadeira que vai fazer alguém chorar. Brincadeira é para trazer leveza, diversão. Se ela é uma brincadeira que só uma das partes está se divertindo, opa, aí não é uma brincadeira. A gente tem que tomar muito cuidado. Hoje em dia existem assim inúmeros casos de suicídios, ou ao contrário, as pessoas se revoltam contra uma sociedade e saem matando todo mundo, exatamente porque lá no passado sofreram bullying, sofreram pressões, ataques psicológicos, né? Grandes, inclusive. Alguns bullying chega a ter até a prática do estupro como um bullying. E aí eu já acho que bullying, né? Que brincadeira, né? Violentar uma pessoa não só psicologicamente, mas fisicamente, porque tá no bullying. Enfim, sou contra. Sou contra algumas brincadeiras na qual você tem que ficar expondo alguém. Isso não é uma brincadeira. Isso é uma crueldade. Nada é saudável quando uma das partes não está feliz. O respeito ele tem limites, né? Você tem que respeitar as pessoas sem limites, mas você tem que ter limites com a pessoa, né? O respeito é sempre, mas o limite, a gente tem que respeitar o limite da pessoa. E esse respeito não está tendo. E aí a gente vê tantos casos de pessoas que sofrem hoje com os bullying sofridos no passado. E eu falo bullying, a gente fala mais nessa fase da escola, mas existem bullying em qualquer etapa da vida da gente. Existem bullying dentro de um trabalho, existem bullying dentro de uma comunidade, né? E a gente tem que tomar um certo cuidado. E aí a minha pergunta é: o que a gente pode fazer? Eu acho que isso começa desde a educação que nós vamos dando para os nossos filhos. Eu sou contra dizer que tudo que o filho faz de errado, o culpado é o pai e a mãe. Nem sempre. Às vezes o pai e a mãe deram uma excelente criação e o filho se perdeu com o seu livre-arbítrio, se perdeu com as suas crendices, naquilo que ele crê que seja o certo. Mas uma coisa eu sou a favor, o exemplo. E quando a gente mostra o certo e o errado, e o filho segue pelo lado errado, ele fez a opção. Mas quando ele não tem esse discernimento enquanto criança, muitas vezes ele pode escolher o lado errado achando que está fazendo a coisa certa. Ah, Adriana, imagina que um adulto não sabe o que está fazendo de errado. Às vezes não sabe porque não teve essa base na infância. Uma coisa que eu acho muito intrigante é assim: quando uma criança faz uma brincadeirinha de mau gosto com outra, alguns pais falam: ela é criança, ela nem entende. Para mim, é aí que mora o perigo. Ela entende. Se você vê o seu filho, mesmo em tenra idade, fazendo algo errado, ele entende. Se você falar não pode, isso não está correto, a gente tem a obrigação moral de mostrar para os nossos filhos o certo e o errado. E não, ele é pequenininho ainda, não entende. Ele entende sim. E eu vejo muito em colégios crianças de maternal se juntando para bater em outras.
é algo que eu fico me questionando. Como já desse tamanho já conduz, faz rebelião? Imagina quando for grande. Então tem que cortar o mal pela raiz e não permitir. Outra coisa, conforme for passando os anos, dar exemplos. Você gostaria que fizessem isso com você? Essa é a pergunta chave na nossa vida. Você gostaria de passar por isso? Não. Então não faça. Porque da mesma forma que você não gostaria, aquela pessoa também não vai gostar, não vai ser bom para ela. Ensinem isso para os filhos. Vamos ensinar isso para os nossos filhos, né? Eu acho que em todo momento da vida é momento de se aprender, mas quando já está na fase adulto, já está formado, fica um pouco mais difícil. Então vamos fazer isso enquanto é pequeno, porque eles entendem sim. As crianças precisam de regras. O bullying é a falta total de regra, é a falta total de limite, é a falta total de respeito. Isso é, para mim, a tradução do bullying. É quando você não tem nem nada de respeito, de regra e de limite para com a vida alheia. A gente vê filmes, existem vários filmes que mostram práticas de bullying que envolvem estupros. Cuidado, cuidado. Ouçam o que seus filhos têm a dizer para vocês quando eles chegam numa escola, quando eles ingressam numa faculdade. Percebam sinais de mudanças em seus comportamentos, porque a gente conhece os nossos filhos e qualquer mudança pode ser a prática sofrida de um bullying e que ele não quer expor porque ele sente medo ou vergonha. Tomem cuidado, conversem, expliquem e, acima de tudo, façam o filho de vocês se sentirem importantes na sociedade e lutarem pelos seus direitos. Então, além da gente ter que ensinar o certo e errado, a gente tem que ensinar também a lutar pelos seus direitos, porque infelizmente ou felizmente nós vivemos em uma sociedade, nem todos pensam como nós, mas nós temos que fazer a nossa parte. Falei ontem no vídeo, falo todos os dias, coloco no Insta. Um mundo melhor começa conosco, com as nossas atitudes. Então vamos fazer um mundo melhor, começando pelos exemplos e passando isso aos nossos filhos. Se for o caso, assistam filmes com eles que mostram a real situação de crianças que vivem bullying e depois cometem suicídios, porque é importante eles verem que um mal que eles fizeram lá no passado pode repercutir de forma drástica no futuro. A gente tem casos relatados aí nas manchetes de pessoas que sofreram bullying e depois acabaram com todo o seu psicológico de uma tal forma. Crianças que são taxadas de gordas na infância sofrem depois com bulimia, sofrem depois com anorexia. Crianças que são taxadas, pejorativamente, de homossexuais, e aí tem outros nomes, muito não é saudável nem pronunciar, e depois crescem com problemas de sexualidade. E aí, em último caso, os estupros, Vamos tomar cuidado com isso. Vamos fazer as nossas crianças terem com elas o sentimento de amor pelo próximo. E criança aprende muito rápido. Sabe uma forma muito legal da gente perceber tendências nos nossos filhos que talvez esteja faltando aí algum limite? É como elas tratam os animais. Fica a dica para vocês. A criança, ela tem uma ligação forte com o animal, mas quando ela se sente dominadora, ela pode dominar aquele animal, como ela trata ele. Pensem nisso. E se vocês veem qualquer atitude em que elas judiam do animal, é um traço que elas têm a tendência a fazer isso com quem elas têm o poder. E é aí que nasce o bullying. É o tirano. Bullying é tirania. Fica a dica para todos nós
em qualquer momento da nossa vida. Para os educadores, quem aqui me assiste é professor, não permita isso acontecer jamais. E não só educador, você está no seu bairro e você vê um grupo desfazendo de uma criança, interfira sim, intrometa-se sim, seja a favor daquele que está precisando de ajuda sim, porque amanhã a coisa pode ser ao contrário, pode se reverter de forma drástica e gerar um mal coletivo. Fiquem com Deus. Muito obrigada por mais esse tema. Amanhã a gente volta. Depois eu ponho aqui no Instagram qual vai ser o tema de amanhã. Curtam no meu canal Adriane Mobili do YouTube. Fiquem com Deus. Ótima terça para todos nós e vamos pensar sobre isso. Um mundo melhor começa dentro de nós. Tchau, tchau.